né? Então a gente vai falar de equação de segunda ordem relacionada a equações lineares homogêneas com coeficientes constantes, com o objetivo de detalhar a chamada equação auxiliar, que é muito utilizada, né? Uma das principais para a solução de equações homogêneas, tá bom, pessoal? Então aqui só uma introdução, né, ao que seria, né, nosso objetivo de hoje, então, aprofundar o estudo de equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. Então nós vimos que a equação linear, né, de primeira ordem, como essa aqui, dy dx mais ay igual a zero, em que A é uma constante, possui solução exponencial, né? Nós sabemos disso, nós já fizemos lá utilizando as equações separáveis, né? Portanto, é natural procurar, né, determinar se soluções exponenciais existem, né, no intervalo dos números reais, aí, né, menos negativo, menos infinito negativo, o infinito negativo e o infinito positivo, para equações de ordem maior, né? Que são essas equações escritas da forma geral, como essa, equação linear homogênea, né? Geral, pelo qual a gente tem que, nós temos as constantes A, né, com I indo de 1 a n. Então, o fato surpreendente é que todas as soluções para 1 são funções exponenciais ou construídas a partir de funções exponenciais. Começamos a considerar o caso especial, né, nós vamos começar trabalhando com essa equação aqui, pessoal. Então a gente vai começar com essa equação que é uma das mais importantes, né, mas também bastante comum aí no estudo de problemas, né, de valor inicial, né, sistemas físicos, né. Então, olha aí, voltamos aqui para o nosso quadrinho, né, meu companheiro de luta aí. Então, olha só, vamos considerar então que essa equação auxiliar, ela parte, né, daquela equação que é essa daqui, né, essa equação de segunda ordem, com coeficientes constantes. O A, o B e o C são coeficientes constantes, né? Então, se a gente tentar encontrar uma solução na forma, né? Então, lembra, na redução de ordem a gente também usava, né, equações que são soluções que você vai aplicar aqui dentro, né, da sua solução, da sua equação diferencial. Então, a gente pode substituir dentro da nossa equação diferencial 1, né, a partir de uma proposta, né, de solução y igual a exponencial de mx. Então, com essa proposta de solução, a gente faz o que? A gente deriva, né, uma vez, fica m exponencial de mx, e deriva de novo, fica m ao quadrado exponencial de mx. E ela se torna como? Se você substituir dentro, né, de cada um dos termos, né, y, duas linhas, y' e y, o que a gente vai ter? Vamos ter, né, am ao quadrado exponencial de mx, né, o primeiro termo aqui, né, multiplicado, né, que é o y duas linhas, né, aqui o y', e aqui substituindo agora, né, fica c exponencial de mx, que é y. Tá bom? De maneira que agora a gente pode colocar aqui em evidência, né, colocamos o exponencial de mx em evidência. Certo? Agora vem a parte que eu tinha falado para vocês, ó, lá na aula de dependência e independência linear. A gente descobre que apenas essa parte, né, ou seja, se você chamar isso aqui tudo, né,
de um C1, a gente tem que apenas C1 vai ter que ser igual a zero. Na verdade, porque olha, a função exponencial de mx ela não é igual a zero, tá bom? Então aí que vem a relação, né, aquele entendimento, né, que a gente tem lá de dependência e independência linear. C1 igual a zero é Li, né? Se a constante é igual a zero, então ela é Li. Então olha só, né, se o conjunto, né, de constantes, né, multiplicando a função é igual a zero, né, se todas elas forem igual a zero, ela é Li. Então a gente observa que para qualquer x temos que m é escolhido como uma raiz da equação quadrática, ou seja, vamos fazer esse cara aqui igual a zero, certo? Que a gente vai fazer aqui embaixo. E esse cara aqui é chamado então, né? Essa é a famosa equação auxiliar, que é também chamada de equação característica, é também chamada de equação equação auxiliar, equação característica, equação tem mais uma lá que eu não estou lembrando agora, equação daqui a pouco eu lembro. E ok, então essa aqui é uma equação simples, né, de segundo grau, um polinômio, né, de segundo grau, né? Você diz assim, ah, beleza, né, até aqui tudo bem, certo, pessoal? Tudo bem? Estão me ouvindo aí? So far, so good. Beleza. Então, olha só. Essa então é a equação auxiliar, tá bom? Famosa equação auxiliar. Que se você resolver, né, essa aqui é a equação chamada, né, de equação auxiliar, o que a gente vai ter? Então ela é a equação auxiliar da equação diferencial 1, né, que é aquela que a gente mostrou ali em cima. Então, se você resolver ela, né, por Bhaskara, né, pessoal, resolver lá encontrar as raízes, né, a gente fala assim, né, encontrar as duas raízes, como é que a gente, o que a gente vai ter, né? Só fazer aqui, ó, vai ser, se você fizer Bhaskara, né, achar o delta, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Aí você joga aqui nas raízes, vai ficar menos b ao quadrado, menos b dividido por 2a, quando é positivo. E quando é negativo, né, fica, né, menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Aí é o seguinte, olha, dentro aqui é que é o problema. Dentro da minha raiz, né, que é o grande, que vem a grande question. Não é verdade? Porque, pensa comigo, se esse cara aqui dentro, lembra que tinha isso? Se esse cara aqui dentro der positivo, beleza. Raiz de um número positivo, você soma aqui e tá ok. Se isso der zero, vai ficar b ao quadrado dividido por 2a. Vai ficar só essa parte aqui, certo? Agora, se isso aqui der menor que zero, aí que vem o problema, né? Aí vem bucha, né? Como dizem. Porque vai ter uma solução complexa, na verdade vai ser raiz de um número negativo. E como é que a gente faz para resolver raiz de número negativo? Né? Mas aí nós teremos um caminho mais longo a seguir, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês isso, os três casos, tá, pessoal? As três formas de solução de equação diferencial quando você tem, por exemplo, então uma solução real, uma solução idêntica, né? Ou seja, quando é igual a zero, e soluções complexas. Então, como está dizendo aqui, então teremos três formas de solução geral, né? Para aquela equação diferencial 1 que está lá atrás, né? Utilizando essa forma, né? Essas raízes. Então, cada um correspondendo a um dos três casos a seguir.
Acho que tem, eu esqueci de corrigir uma coisa aqui rapidinho. Aqui, né? Considerar. Vamos considerar. Coisa certa aí. Então, as três formas. Quais são as três formas, né? Como eu falei, se o delta é maior que zero, M1 e M2 são raízes reais distintas. Ou seja, o delta é positivo, beleza. Se M1 e M2 são reais iguais, ou seja, o delta é zero. E se M1 e M2 são números complexos conjugados, ou seja, se isso é menor que zero, nós temos raízes complexas. Então vamos ver com detalhes cada uma delas, tá bom? Sendo o primeiro, né? Caso 1. No caso 1, quando você tem as raízes reais e distintas, com a hipótese de que a equação auxiliar 2 ela possui duas raízes, né, distintas, M1 e M2. Então encontramos duas soluções, né? Você vai ter M1 e M2, né? Já que são equações diferenciais de segunda ordem, você vai ter duas soluções, que é a primeira, que é exponencial de M1x e exponencial de M2x, ou seja, seguindo, né, o raciocínio, né, do conjunto solução, né, nós temos que a solução ela se torna dessa maneira. Então a solução geral de uma equação diferencial com raízes reais e distintas, né, no qual a equação auxiliar possui raízes reais e distintas, ela é simples assim, né, C1 exponencial de M1x. Tá bom, pessoal? Basta aqui, ó, na hora que resolver M1 e M2, vai dar, por exemplo, aqui dá 3, aqui dá 6, pronto, substitui lá. C1 exponencial de 3x mais C2 exponencial de 6x. Acabou. Tudo bem? Todo mundo pegou aí, entendeu essa primeira parte, esse primeiro caso? Estou indo muito rápido. Posso seguir? Só o João que está ouvindo? Beleza, beleza. Vamos lá então. O Kleber também tá ligado. Ok, então olha só. Fizemos o primeiro caso, que é envolvendo raízes reais, né? Reais e positivas, né? Distintas. E quando eu tenho raízes reais iguais, o que isso quer dizer? É que quando eu tenho raízes reais iguais, igual eu falei, o delta, que é o b quadrado menos 4a vezes c, ele é igual a zero. Então, M1 e M2 são, né, são iguais, né? Ou seja, nós vamos ter somente uma solução exponencial, que é y1 exponencial de M1x. Porém, segue-se que imediatamente nós vamos ter essa solução agora, né? Aí a solução ela fica com essa cara aqui, C1 exponencial de M1x mais C2x exponencial de M1x. Faltou um aqui. Tá bom? E o caso 3, raízes complexas conjugadas. Tudo bem até aqui? Ficou mudo? Voltou? Legal. Então agora é o seguinte, essa aqui é por caso de delta igual a zero. Agora vamos ver essa raiz complexa, né? Aí, galera, é o seguinte. Temos meia hora de aula.
Então agora é o seguinte, se tratando das raízes complexas, né, chamadas raízes complexas conjugadas, nós temos que, nesse caso, M1 e M2 são complexos, né, são raízes complexas. E o que seriam as raízes complexas? A gente vai ter algo desse tipo, concorda? M1, que é alfa mais I beta, né? E M2 é alfa mais menos I beta, tá bom? Ou seja, sendo alfa, né, e beta constantes diferentes de zero, tá? E esse I ao quadrado, né? Lembrando que I ao quadrado, né, nos números complexos é igual a menos 1, tá? Oi, Kleber, fala alguma coisa? Então, olha aí, formalmente não há diferença entre este caso e o caso 1, certo, pessoal? Porque se você tem M, né, aqui seria M1 e aqui seria M2, certo? Mas aí você pensa assim, pô, como é que eu vou representar, né, essa solução dessa forma, levando esse número complexo aqui, né? Então na prática isso não funciona. Ok, cara. Então na prática isso não funciona. Você carregar uma solução, né, de uma equação diferencial de segunda ordem com exponencial complexa, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer aquela transformação, a gente vai ter que transformar o termo complexo, né, utilizando a chamada fórmula de Euler, né? Ele é suíço, né, Euler, franco-suíço, né? Aí eu acho que usa, eu fiquei curioso outro dia, acho que foi com vocês aqui, né, falei, é franco-suíço. Aí o nome dele fala Euler, mas Euler em português, né? Euler na língua dele, sei lá. Enfim. Então na prática nós preferimos trabalhar com funções reais em vez de exponenciais. Exponencial. Acho que exponenciais não tem acento, né? Eu não lembro. Complexas. Para este fim, usamos a fórmula de Euler. Essa aqui é uma identidade de Euler. Se tivesse tempo eu ia contar uma historinha para vocês do Euler. Já contei não, né? Ele foi preso durante a invasão. Posso contar, pessoal? Ou vocês vão ficar entediados aí? Se quiser eu continuo. Eu sempre conto essa história, eu sou muito chato. Pode? Então tá bom. Vocês que pediram, né? Reza a lenda, né, como dizem, né, que durante a invasão na região, né, da região da Alemanha ali, Suíça, Itália e tal, tinha o reino onde ele morava e ele foi preso, né, e mataram todo mundo, menos ele, porque ele já era famoso e um matemático mais famoso da região, né, na época ele já era reconhecidamente o matemático mais importante da época, né? E aí o rei, que era muito religioso, né, falou assim que não ia cortar a cabeça dele se, né, com uma condição, que ele mostrasse, né, que matematicamente que Deus existe, entendeu? Aí ele ficou preso lá, né, um tempo, né? Ele ficou preso um tempão, né, algumas semanas, não sei, né? E pensando que ele ia fazer, né, para mostrar
pro rei, né, que Deus, como é que ele ia mostrar que Deus matematicamente existe, né? Aí ele finalmente chegou e falou pro rei, não, eu tenho a resposta. E a resposta é que, se eu não me engano, é nessa expressão mesmo, né? Exponencial eu sempre conto essa história, mas eu acabo esquecendo de conferir alguns detalhes dessa história. Mas ele chegou e falou para o rei, né, que ele tinha encontrado, né, que exponencial, né, mostrou para o rei dessa forma aqui, exponencial de i, né, vezes π, né, não tem como escrever π aqui, né, vou desenhar com a mão, com o pincel, né. Ou seja, se você pegar três constantes do universo, né, que é o exponencial, que é do logaritmo neperiano, né, que vem do estudo dos números aí, né, dos logaritmos, ou seja, se você juntar, né, vou aumentar aqui, se você levar, né, aplicar o exponencial em i e π, né, ou seja, se você juntar três constantes do universo, né, ele observou que o exponencial de i e π era igual a 1. Aí ele falou, bom, se você pegar todas as constantes, as principais constantes do universo, né, da matemática, né, isso ser igual a 1, a única explicação é que Deus existe. Foi o único jeito que ele arrumou de, sei lá, né? Ele tinha razão, né, porque é bastante interessante mesmo você pegar e colocar todas as constantes, né, numa coisa só e dar igual a 1. Eu não sei dizer, eu tenho certeza que ele não cortou a cabeça dele, entendeu? Porque acho que ele morreu de outras coisas lá. Morreu de alguma peste, alguma coisa assim. Uma pandemia igual tá tendo agora, né? Aquelas pestes que dizimavam a maioria das cidades. Vocês ficaram na expectativa de ser uma super história, né? Mas é uma história interessante, tá, pessoal? Não, aquela época lá devia ser... como é que é? Aquelas doenças... Eu li um livro um tempo atrás que falava das... Provavelmente foi... O que é? Tinha a peste negra, né? Teve a... Fugiu agora. Tudo bem. Lepra, né? Também, né? Mas enfim, essa fórmula de Euler vem dessa historinha aqui. Agora vocês nunca mais vão esquecer a fórmula de Euler, tá bom? Essa que é a ideia. Processo de... Né, contar histórias aí. As lendas aí da matemática. Então, olha só, o θ, né, nesse caso, é qualquer número real. Como eu falei, pode ser π, né, pode ser qualquer ângulo. Tá? Então, nesse caso, ele segue aqui. Isso, o Thiago falou aí, Malária. Mas acho que na época de Euler, 1700 e alguma coisa, acho que, né, eu acho que era outra coisa lá. Mas sempre existia alguma doença, né? Sempre existia, né? Então, olha só, a gente sabe que exponencial, né, que a gente está levando em conta agora, pessoal, que é o nosso θ aqui, ó, vai ser quem? Alfa mais I beta, né? Ou alfa menos I beta. Se tivesse um quadro eu ia escrever direitinho para vocês para separar, né? Mas olha só, aqui a gente vai substituir apenas o lado complexo, né? Porque ficaria exponencial de alfa, né, vezes, né, exponencial de menos I beta. A gente vai levar em conta apenas esse termo para substituir aqui e fazer essa... Ou seja, a gente vai tentar retirar, né, voltando aqui ao assunto, a gente vai tentar retirar esse termo complexo, tá bom? Então, olha só, o termo complexo é exponencial de beta(x). Substituindo na fórmula de Euler, fica cosseno de beta, né, onde era θ,
né, onde era θ, fica agora I beta. Então fica, né, cosseno, perdão, onde era θ, fica bx, né? Então fica cosseno de beta x, né? Cosseno de beta x mais I seno beta x. E exponencial de menos I beta x, então onde fica, né, onde é o θ ali, fica beta x menos I seno beta x. Então muda o sinal aqui, né? Quando a gente tem o sinal de menos, em que usamos, né? Olha só, agora tem essa identidade. O cosseno de menos beta x é igual a... a gente tem essa outra identidade, né? Quando eu tenho cosseno de beta x, né? Isso... eles são iguais, né? Cosseno de menos beta x e cosseno de beta x tem o mesmo valor. Só que seno de menos beta x e seno de menos seno de beta x, né? Toda vez que você tem um sinal de negativo no argumento do seno, né, ele também muda o sinal de toda a função. Então note que somados, né, e depois subtraindo as duas funções, o que a gente tem? Porque para a gente tentar entender como funciona, ó, se a gente somar esses dois, vai ficar exponencial de I beta x, ou seja, cosseno beta x mais I seno beta x, tá bom? Esses dois vão somar, né? Vai ficar 2 cosseno beta x. Tudo bem, pessoal? Esses dois se anulam, né? Esse primeiro aqui, tudo bem? Agora, quando eu faço exponencial de beta x menos exponencial de menos I beta x, vai ficar cosseno beta x mais I seno beta x menos cosseno beta x, ou seja, aqui vai cortar, menos com menos mais, né? Aí vai ficar menos com menos mais 2 I seno beta x. Tá aqui. Tudo bem, pessoal? Essa parte é meio chatinha, hein? Tem que prestar atenção, hein? O pessoal aí que tá, às vezes, no Netflix aí, né? Que às vezes está meio ali, né? Desligado aí, assistindo Naruto. Falei outro dia na turma lá, o pessoal, eu tava assistindo Naruto mesmo. Eu assisto Naruto, né? Tudo bem. Então prestem atenção, por favor. Essa parte aqui ela é legal porque isso aqui engloba muita coisa de revisão, né, da matemática. Legal, Elane, aí, tá vendo? Exemplo. Você presta atenção agora para não ter que ficar depois, né, se matando e tentando entender sozinha, entendeu? É isso que acaba acontecendo. A pessoa não presta atenção, tem que assistir o vídeo e tal, e fica preocupado. Então olha aí. Vamos seguir. Isso aí, Cleber. Tiago já mudou o assunto aí, hein? Tá em casa, né, cara? Você tá tranquilo. Tiago, né, tá em casa, tá seguro, então não tem importância. Você faz. Se quiser assistir aula tomando uma, não tem, né, quem vai te impedir, né? Tudo bem, vamos lá. Olha só. Ah, claro, Cleber, isso aí sem dúvida. Mas se você, igual eu falei, se você prestou atenção, depois que você olhar de novo, você pesca rápido, né, a informação. Agora, se não pegou, fica, né, sério, eu dou aula disso direto. Aí de novo, eu tenho que pegar, olhar tudo de novo, calma, passo a passo, né, pontuando, para não, né, para não bobear, porque tem coisas que são bastante escorregadias aqui, né? Sempre tem uma informação ou outra que a gente acaba confundindo, enfim. Mas olha aí, tá vendo agora? Olha como
o y, isso, como o y é C1 exponencial de alfa mais I beta, né, de x, né, e aqui faltou o x também, né, aqui alfa menos I beta x. Então é uma solução para né, para qualquer escolha das constantes, né, C1 e C2. Estou fazendo, né, qualquer constante agora a gente pode escolher, então qualquer, né, valor é possível. E obviamente, né, pessoal, se eu vou escolher valores, eu vou escolher valores fáceis. Né? Esses valores podem ser, por exemplo, C1 e C2, para a minha primeira possibilidade. Né? C é igual a 1 ou C1 e C2, né? Sendo C1 igual a 1, C2 igual a menos 1. Que nesse caso fica, então y é exponencial de alfa mais I beta x, né? Então é 1 aqui, né? C1 igual a 1 e C2 igual a 1. E y2 é 1 aqui, né? E menos 1 aqui. Tá bom? O que implica dizer o seguinte, se eu agora eu faço, né? Ó, lembrando aqui, deixa eu tentar colocar para ver se a gente enxerga bem isso. Ó, exponencial, fica exponencial de alfa, né? Não tem como colocar alfa, vou colocar A. Né? Aqui ficaria assim, né? Vou colocar A no lugar de alfa, tá, pessoal? A vezes exponencial de I, B, né? Faltou colocar o X. X aqui e X aqui. Né? Então, a regra do exponencial né? Envolvendo potência, né? Lembra? A regra da potência é que quando você tem, né, o produto, você multiplica a base e soma os expoentes. Né? Nesse caso aqui vai ser então o contrário, né? Você tem que os expoentes estão somados, você repete a base, né, e coloca os expoentes separadamente. Então, então eu fiz a primeira parte, que é exponencial de alfa x, né, vezes exponencial de beta x. Aí fica mais, né, a mesma coisa, vai ficar aí exponencial de exponencial, aqui fica AX e azul não dá, né? Tem que ser outra cor. E beta x. Ou seja, agora a gente põe evidência, tá vendo? Então a gente faz a mesma coisa de y1 e y2, né? E coloca o alfa x em evidência. E olha só, repara que quando a gente coloca ele em evidência, ó, fica exponencial de alfa x, e dentro vai ficar exponencial de I beta x mais exponencial de menos I beta x. E quem que é esse cara aqui? Lembra que a gente resolveu lá atrás? Essa soma I exponencial de beta x mais exponencial de menos I beta x é 2, né, cosseno beta x. Cadê? Aqui, ó. Somando esses caras dá 2 cosseno beta x. Aqui, né? Y1. Aqui o alfa já veio junto aqui, era para ter colocado pelo menos separado para ficar mais claro, né?
Mas ó, fica então 2 cosseno beta x. E quem que é, né, nesse caso, y2, né, aqui está aparecendo um 2 aqui em cima, exponencial de alfa, viu pessoal? É alfa aqui. Então, exponencial de alfa x, agora exponencial de beta x menos exponencial de menos i beta x, voltamos lá também, tem quem? 2i seno beta x. Tá certo? Então, ficamos, né, com a solução y1 e y2. Qual podemos concluir, né, que as duas funções formam um conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial. Aqui como a gente está faltando colocar um minutinho. É isso mesmo. Ah, tá. Então, olha só, podemos concluir, né, que as duas formas, né, as duas funções formam um conjunto fundamental de soluções para a equação diferencial, né, em menos infinito e mais infinito. Né, pelo princípio da superposição, né, nós temos a solução geral. Esse princípio da superposição eu vou mostrar para vocês agora, tá, o que é, tá bom? E a gente faz exemplos, né, alguns exercícios. Esse aqui é um princípio da matemática, né, envolvendo combinação de soluções, né, que na verdade a gente está se baseando nisso desde já do início lá de redução de ordem, e eu fiquei de mostrar, mas é só um formalismo, né, matemático, né, que é bastante importante para a gente ter. Então, pessoal, a solução para as equações diferenciais com raízes complexas, né, equações diferenciais com coeficientes constantes, né, de segunda ordem, com raízes constantes, no qual a equação auxiliar gera raízes complexas, né, ela é dada dessa maneira aqui, tá? Exponencial de alfa x, C1 cosseno beta x, C2 seno beta x. Aí você pergunta assim, alguém tem alguma pergunta? Ou eu posso falar já? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Eu tenho um detalhe para contar para vocês aí. Estou esperando alguém perguntar, mas se ninguém perguntar eu mesmo falo. Não? Então olha só. Repara que aqui, se ele tivesse substituído, né, ó, y1 seria, né, ali no problema, seria 2 alfa exponencial de x cosseno beta x. E o outro seria, né, y2 seria 2i, tá vendo aqui? Aqui seria 2i, né, exponencial de alfa x seno beta x. E você vai falar, cadê o i? Então, pessoal, o i vem aqui como uma constante, tá vendo? Tanto 2 lá, né, que a gente colocou, eles se tornam constantes, porque são valores, né, são constantes do problema, tá? O que a gente precisa de apenas retirar, né, da minha ferramenta aqui, né, do meu entendimento, né, da aplicação, as raízes complexas, as exponenciais, né, complexas, até porque dessa forma ela fica muito mais fácil, né, da gente compreender e responder as soluções das equações diferenciais, como a gente vai ver, né? Então, envolvendo uma série de problemas em sistemas físicos, por exemplo, né,
movimento harmônico simples, movimento amortecido, forçado, sistemas vibratórios usam muito esse tipo de solução, pelo qual a gente precisa escrever dessa maneira, tá bom? Então, olha só, seguindo, né, nós temos esses exercícios, né, vou fazer com vocês agora. Deixa eu só passar que eu tenho aqui a parte do princípio da superposição que eu coloquei junto. O que seria esse princípio da superposição, né? Então nós temos que, nesse princípio, nós vemos que a soma, né, e aqui a gente quer dizer soma, né, das soluções, também chamada de superposição, de duas ou mais soluções para uma equação diferencial linear homogênea, é também uma solução. Então isso que a gente fez lá, né? Então se você juntar duas soluções, né, você também tem uma solução geral para a sua equação homogênea. Então vamos lá, ó. Princípio da superposição, né? Equações homogêneas, sejam y1, né, y2, y, né, até a késima solução para a equação diferencial linear de enésimas ordens, né, no intervalo i. Então a combinação linear, então vem, ó, a combinação linear vem lá da dependência linear que a gente falou lá no início da aula, né? É uma combinação linear de C1, Y1 mais C2 e Y2, por aí vai, em que nós temos, né, que elas são constantes arbitrárias e também constantes arbitrárias, né, sendo essa também uma solução nesse intervalo, tá? Então você pode juntar, né, uma série de soluções, né, para a sua equação diferencial, né, e essa soma de soluções também é uma solução geral para a equação homogênea. Exemplo. Então as funções. Sendo essas duas as funções, né, y1 igual a x ao quadrado, y2 igual a x ao quadrado vezes de x, são ambas soluções para a equação. Espera um pouquinho. São ambas as soluções para as equações homogêneas de terceira ordem. Então vamos ver aqui, ó. Nesse intervalo, né, pelo princípio da superposição, a gente tem exatamente isso, né? A gente tem, resolvendo a equação diferencial, né, que a combinação, né, das soluções, né, já que foi dito então que essas são as soluções y1 e y2 são soluções para a minha equação diferencial, né, então é dito como uma combinação linear, né, pelo princípio da superposição, né, eu posso somar essas duas soluções e ela também é a solução para esse problema. Tá? É só um formalismo, né, como eu falei para vocês, tá bom? Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí? Podemos resolver aqui alguns exemplos? Esses exemplos são rapidinhos, viu? Não são difíceis não. E aí, vamos resolver alguns exercícios? Esses daqui, como são rápidos, né, eu vou tentar fazer, a gente faz agora mesmo, só para vocês ficarem, para a gente ter algum, né, claro, né, sempre vão ter exemplo, né, para a gente fazer. E praticar aí, né, aquilo que foi visto. Então olha aí, vou dar um tempinho, vamos fazer assim. Eu vou fazer a primeira e aí vocês tentam fazer as duas últimas, tá? Então olha só, como é que a gente vai fazer essa, né? Resolva as seguintes equações diferenciais. Então a gente tem uma equação, né, 2y com as linhas, menos 5y menos 3, certo?
x é igual a zero. Como é que fica a equação auxiliar desse cara, pessoal? Lembrando que a minha equação auxiliar ela é sempre dada como exponencial, né? É sempre dada a partir, né, de uma equação, de uma solução dada por mx. Mas eu não preciso fazer sempre isso, né? Porque aí eu teria que y' é igual a m exponencial de mx, e né, y duas linhas é igual a m quadrado exponencial de mx, certo? Você derivou uma vez da m, né? Exponencial de mx, deriva de novo da m ao quadrado exponencial de mx. Aí se você substitui vai ficar 2 m, né? M quadrado exponencial de mx na verdade menos 5 m exponencial de mx. Acho que vai ficar apertado aqui, né? Vou fazendo e vai ir para baixo. Menos, faltou o y lá, né? Menos 3 exponencial de mx igual a zero. Ou seja, colocando o mx em evidência, ou melhor, o exponencial de mx em evidência, concorda? É isso que a gente fez lá, né? Fica m quadrado, aliás 2, né? 2m quadrado menos 5m, né? Menos 3, que é igual a zero. Tudo bem? Ou seja, a minha equação auxiliar será 2m quadrado menos 5m menos 3. Tá certo? Fica zero, né? Tá bom, pessoal? Tudo bem até aí? Ou tá confuso? Não? Ok, Isadora. É porque que eu tô tendo que usar, né, eu tô tendo que usar não tem exponencial, né? Não tem como colocar no expoente. Mas vamos lá, acho que não. Lembra que toda vez que eu tenho uma equação diferencial agora, usando, né, o método de equação auxiliar, o que a gente faz? A gente pega um y, né, e chama esse y de exponencial de mx. Então a gente deriva uma vez, tá aqui, né, as derivadas, né? E aí a gente pega cada uma dessas derivadas e substitui dentro da função. Tá aqui, né? Essa aqui é a minha função.
Então fica 2 exponencial de m quadrado exponencial 2, né? Onde era y duas linhas fica m quadrado exponencial de mx. Aí onde era y' fica m, né? Porque a gente derivou, aqui são as derivadas, né? Derivou uma vez, fica m exponencial de mx. Derivou de novo, fica m ao quadrado, certo? Então por isso que fica m ao quadrado aqui. Vai ficar m ao quadrado exponencial de mx. Aí depois menos 5 y'. Quem que é y'? M exponencial de mx, está aqui. Menos 3 exponencial de mx, né? Porque y é exponencial de mx. Igual a zero. Sempre esqueço de colocar o zero aqui. Então, aí eu coloco em evidência quem? O exponencial de mx. Ele é comum em todos os termos, né? Coloquei ele em evidência, vai ficar quem? Um polinômio de segundo grau, né? Polinômio de segundo grau que é 2m ao quadrado menos 5m menos 3. Agora aqui, pessoal, é só você resolver para achar as raízes, né? Achando as raízes dessa equação. Para a gente achar as raízes. Se você fizer, aqui fazendo rapidinho, né? Essa parte aí é parte, vamos dizer assim, de certa forma bem tranquila, né? Tem também uma parte rápida de você fazer isso, que é o seguinte, 2m, né? Se você fizer 2m, você vê que 2m quadrado menos 5m menos 3 igual a 0, é o mesmo que, se você fizer, né, 2m isso, 2m mais 1 vezes m, né? Então fica 2m, 2 vezes m, 2m ao quadrado, 2 vezes, agora, 2 vezes, para ficar no negativo, né? Menos 3. 2 vezes 3, 2m vezes menos 3 é menos 6. É isso? Ó. 2m vezes m dá 2m quadrado. 2m vezes menos 3 dá menos 6m. E 1m, 1 vezes m dá 1m, então vai ficar menos 6. Mais 1m dá menos 5m. E 1 vezes menos 3 é menos 3, certinho. Ou seja, né, você tem que m1 é igual a, tem que passar do outro lado, né, vai ficar menos 1 dividido por 2. Né? E M2 vai ser igual a 3, certo? Já achamos as raízes, né, da equação auxiliar. Agora, pessoal, agora que a gente achou as raízes, a gente tem que voltar lá, vamos voltar lá nas raízes reais, né? Porque a gente observou o que aqui, ó? Achamos raízes, certas raízes são o que? Reais, né? E positivas, né? Distintas, né? Raízes reais distintas. Ó. Vou escrever aqui. Escrever outra cor, né?
São raízes reais distintas. Aí você tem que ir lá no caso 1, né? Lembra do caso 1? O caso 1 são raízes reais distintas. Ó, raízes reais distintas. Você pega então M1, né? Coloca o exponencial. E M2 também no exponencial. Tá vendo? Fica C1 exponencial de... Vai ficar C1 exponencial de menos meio, né? Que a gente achou lá para M1. E C2 exponencial de 3. Pô, Thiago, que saco, né? Terrível isso, né, cara? Ah, sempre tem um probleminha. Se quiser eu explico de novo. Não tem problema não. É porque assim, se eu tiver que... não adianta explicar porque você não tá vendo, né, também. Ah, não mostra, né? Poxa, tá dando muito erro o Canvas. Tá bem complicado mesmo. Todo mundo tá reclamando. Então olha só para finalizar aqui, pessoal, aí vocês assistem a gravação, né? Vou colocar aqui uma separação. Né, ainda na letra A gente vai ficar então com a solução final, ó. Oi? Ah, entendi, Thiago. Não, beleza. Faz o seguinte, você tenta assistir, se ficar alguma coisa que você não conseguiu pegar, se não conseguiu entender, você me fala, manda mensagem no WhatsApp aí ou manda alguma mensagem no fórum aí, não sei, no próprio Canvas, né? Então olha só, lembrando que a solução, né, para raízes reais distintas é dada como C1 exponencial, né, de M1x mais C2 exponencial de M2x. Tá bom? Sendo que então nós temos y que é igual a C1. Bom, galera, a gente não, é só um exercício para a gente determinar as soluções. A gente não sabe quem que é C1 e nem sabe quem que é C2, né? Então é só aplicar mesmo para a solução geral. Fica então, quem que é C1 é menos meio. M1, né? É menos meio, né, de x. Fica menos 1, né? Menos 1x dividido por 2. Mais C2 exponencial de sendo que M2 é 3, né? 3x. Tá bom, galera? Essa então é a solução geral dessa letra A. Tentem, então é o seguinte, né? Para semana que vem, tentem fazer aí tem aquele outro problema, né, da redução de ordem para resolver, né? O Thiago também até me cobrou aí essa questão. E eu vou preparar alguns exercícios para vocês e a gente vai fazer exercício aí com base nisso. Que bom que rendeu, né? A turma de vocês é muito boa mesmo, hein? Achei que a gente ia travar ali naquela parte complexa ali. Até porque a parte complexa, na verdade, ela é só uma demonstração, né? Mas que bom que rendeu. A aula foi muito boa, hein, galera? Obrigado aí da paciência de vocês, principalmente quem estava tendo problema aí para conseguir ver o que estava sendo explicado, né? Mas deu para fazer a gravação, né? Estou gravando aqui, já vou postar no YouTube. E fica aí a letra B e a letra C para vocês, né, se deliciarem aí durante a semana, tá bom?
para vocês curtirem e se divertirem de montão, né? Como diz a galera da minha época aí. Da minha época não, né? Isso é coisa do meu pai lá, do meu tio, sei lá. Tá bom. Beleza, beleza. Valeu, galera. Já são 9h20. Obrigado aí pela aula, né? Pela atenção de vocês. Qualquer coisa, estamos disponíveis para qualquer dúvida. Não deixe de perguntar, né? Essa é a parte mais importante. Perguntar e, né, não deixar a dúvida passar. Não esquecer da dúvida. Valeu, Elaine. Valeu, Beatriz, Adora, todo mundo aí, galera. Kleber, Thiago, Matheus, toda a rapaziada aí que também não se manifestou. Tamo junto. Boa noite pra vocês.